Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes disse, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram todos os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos, inclina sua cabeça e peça para que Deus venha falar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, hoje é culto com a família, Pai. Hoje é culto, Senhor Deus, que o Senhor preparou para abençoar a nossa casa, abençoar o nosso lar, abençoar a nossa família. E agora nós estamos diante da Tua palavra, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e faz conforme lhe apraz. Deus, fala conosco, Pai, paralisa toda a obra do diabo, Deus, nessa noite. Meu Deus, todo impedimento, toda distração, meu Deus, seja bloqueado nessa noite, o nosso coração e a nossa mente seja levada cativa à Tua palavra. É o que nós oramos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, se eu tivesse que colocar um tema na mensagem de hoje, o tema seria: tem milagre sendo gerado dentro da sua casa. Se eu fosse um pregador que tivesse que gravar um DVD hoje, sabe, irmão Edson, eu colocaria na capa do DVD assim, ó: tem milagre sendo gerado dentro da sua casa. Irmãos, essa história é uma história, que a gente já ouviu algumas vezes, que narra a história de uma mulher que estava passando por um problema muito difícil. Uma mulher que estava passando não só por um problema, por alguns problemas dentro da casa dela. Problemas, irmãos, de ordem muito grande. E a Bíblia narra que as atitudes que essa mulher teve, quando esse problema apareceu na vida dela e dentro da casa dela. Eu vou fazer uma pergunta boba aqui. Que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim: quem tem problema dentro da sua casa? Levante a mão para me ver. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente que levantou as duas, se possível levantava até o pé, né, irmãos? Porque tem problema, irmãos. Não adianta. Problemas sempre existirão. Esse evangelho que se é pregado hoje em dia, que vem para Jesus, dá isso, dá dinheiro, que você não vai ter problema, que você vai ficar rico, que você não vai ter enfermidade, irmãos, é mentira. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele mesmo, sendo Deus, teve aflições aqui, e nós não seremos, nunca seremos melhor que Ele para achar que nós não seremos merecedor de problema.
E irmãos, essa mulher como nós, estava passando por alguns problemas dentro da casa dela. A história narra que ela tinha perdido o seu esposo, né? O seu esposo havia falecido. Então, irmãos, eu já começo a ver que essa mulher estava passando por um problema emocional. Quem já perdeu alguém que ama, sabe do que eu estou falando. Ela perdeu o seu esposo, né, o seu provedor, o sacerdote da sua casa. Aquele homem, ele era um profeta das escolas dos profetas. Ele era um homem de Deus, né? A sustentação daquela casa, mas de repente, quando ela menos imaginou, irmão, ela foi surpreendida com a perca daquele homem. Irmãos, e os problemas são assim, irmãos. A hora que a gente menos imagina, eles batem as nossas portas, eles chegam de surpresa, eles nos surpreendem e às vezes nos deixam de mãos atadas. Porque, irmãos, essa mulher, ela perdeu o controle quando ela perdeu o seu esposo. E irmãos, às vezes, irmãos, as rédeas da nossa vida, ela escapa mesmo da nossa mão. Nós gostamos de ter tudo sob o nosso controle. Nós gostamos que tudo corra como nós imaginamos, como nós pensamos e como nós programamos. Mas na maioria das vezes, nem sempre acontece assim. Às vezes está tudo bem, às vezes está caminhando tudo a mil maravilha, a casa está tudo certinho, o emprego está tudo bem, na igreja está tudo, mas de repente, quando você menos imagina, a história muda, e a adversidade chega, e aconteceu isso com essa mulher. Ela foi surpreendida com a perda do seu esposo, e com isso, irmão, gerou para ela uma dívida. E essa dívida, esse problema financeiro, consequência da perda do seu esposo, começou a se agravar. Eu não vou perguntar aqui quem tem problema financeiro não, irmãos, porque às vezes você fica... Mas isso também acontece. Essa mulher, ela tinha um problema emocional, a perda de um ente querido. Ela tinha um problema financeiro, as dívidas que se acumularam, porque naquela época, irmãos, a mulher não tinha a liberdade para trabalhar que a mulher tem hoje. Ela era totalmente refém daquilo que o esposo, que os filhos, homens, traziam para dentro da casa. E quando ela perdeu quem sustentava com as crianças pequenas, ela ficou numa situação financeira complicada e assim gerou muitas dívidas. E mais do que as dívidas, os credores estavam batendo a porta dela, dizendo que se ela não pagasse, os filhos dela seriam levados escravos até que a dívida fosse consumada. É um problema grande ou não é, irmãos? Problema perca emocional, problema financeiro. E ela estava na eminência de perder os seus filhos. Irmãos, o que você faria se estivesse no lugar dessa mulher? Entra comigo na palavra e pensa, qual seria a sua atitude? A situação fora do controle, irmãos, estava tocando em áreas que abalam qualquer ser humano. Imagina, irmão, perdeu alguém, problema financeiro, sem conseguir dormir, porque quando a gente tem problema financeiro, a gente fica, né, preocupado. E o pior de tudo, mexer com os filhos, irmãos. Ah, irmão, quando fala até de dívida, quando fala de outra coisa, a gente até consegue ficar, mas quando fala, irmãos, de mexer com o filho, aí a gente chora. Chora ou não chora? E ela estava com esse abacaxizão na mão. E quais foram as atitudes que essa mulher tomou, que nós podemos ter, por exemplo, nessa noite? Eu vou perguntar mais uma vez, quem tem problema aqui, irmãos? Então pegue as atitudes dessa mulher como exemplo, para você mudar a sua história, e para que o milagre seja gerado dentro da sua casa.
a forma como ela agiu, irmãos, mudou completamente o desenrolar da sua história. Olha para esse crente que está do seu lado, ajuda eu a pregar aí em nome de Jesus. Eu vou olhar para o Zé Batista, olha aí, fala assim, olha, dependendo... Não, fala aí, irmão, ajuda eu a falar, dependendo da sua postura. Na hora da luta, você vai ver a sua vitória no final da luta. Primeira coisa, a Bíblia diz que essa mulher, você não fechou a Bíblia não, né? Que essa mulher, ela não se colocou na posição de vítima. Eu vou dizer de novo, essa mulher, ela tinha tudo para entrar para um quarto escuro, porque ela não tinha, aos olhos dela, saída para o problema. Ela tinha tudo para se entregar àquela luta. Ela tinha tudo para se prostrar diante daquela dificuldade. Ela tinha tudo para entregar os pontos, mas ela não entregou. Ela foi guerreira o suficiente para não se colocar na posição de vítima, se levantar e reagir, aleluia. Oh, labracana, labrachubiana, rabacai. Oh, aleluia. O problema veio grande, irmão Ellison, mas esse problema grande em nenhum momento, aleluia, foi maior do que a fé, aleluia, daquela mulher e do que o Deus que ela e o esposo dela serviam. Ela levantou-se, aleluia, ela reagiu. A palavra nessa noite é reaja, crente. Reaja. Oh, aleluia. Eu sei que às vezes armam uma arquibancada falando, agora ele já era, agora ele vai desistir, agora ela morreu. Eu quero ver o que vai ser dele e o que vai ser dela agora. Eu sei que cria-se uma expectativa para que nós desistíssemos, mas nessa noite Deus vem com uma palavra diferente para você, dizendo, reaja, se levante, saia da posição de vítima. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Quem pode adorar o nome de Jesus nessa noite? Olha para esse crente aí e fala, reaja. Fala para ele, reaja. Não fique curvado. Levante-se nessa noite. Levante-se nessa noite. O diabo quer te ver prostrado, mas Deus que dá a última palavra, Ele te diz, levanta-te nessa noite. Oh, vença essa depressão, vença essa tristeza, vença esse sentimento de solidão e reaja nessa noite. Oh, aleluia. É por isso que eu disse que a sua postura na hora da luta faz toda a diferença. Tá difícil lá na sua casa, se levante. Irmãos, eu estou falando para guerreiros e guerreiras aqui nessa noite, guerreiros que não se prostram diante da dificuldade, guerreiros que não se vendem, guerreiros que não se rendem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A vontade do diabo é que você se entregue
mas a vontade de Deus é que você reaja. Quem veio aqui para ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Uma profecia de Deus, estenda suas mãos para receber. Amém. Deus te trouxe aqui nessa. Irmão, eu sinto a presença dele aqui, irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar força, para você reagir. Aleluia. Aqueles que te olharam e acharam que era o seu, meu Deus, acharam que era o seu fim, vão ter que ver a mão poderosa de Deus trabalhando ao seu favor. Quem recebe essa palavra e pode glorificar o nome de Jesus. O Fernando já era, o Marcelo já era, a Cristiane já era, não, já era nada. Nós iremos reagir e a mão do Senhor irá conosco. O milagre dela começa quando ela reage. Quando ela não... Ai, meu Deus. Oh, irmão, o start do milagre dela é na hora que, em vez dela se prostrar, ela se levanta e fala: não, eu vou reagir. Aí ela vai até quem, irmãos? Fala comigo. Ela vai até o profeta. Fala: até o profeta. Aleluia. Ô, irmãos, está entendendo o mistério aí? Está entendendo o mistério aí? Quem é espiritual já está entendendo. Ela vai até o profeta. Ela não foi até a vizinha. Oh, aleluia. Ei, calabante, e calabracai. Ela não mandou no WhatsApp. Não, irmão, não. Ela foi até o... Oh, aleluia. Ela foi até a pessoa certa e entregou o seu caso na mão da pessoa certa. Oh, meu Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 37:5 diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Vai até o profeta, meu irmão. Para quem você tem contado os seus problemas? Quem você tem feito como sacerdote seu? Quem tem ministrado sobre a sua vida? Oh, irmãos, nós somos muito equivocados quando nós abrimos a nossa boca. Quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, a gente conta para o amigo do Senhor, a gente compartilha com tanta gente, irmãos, e muitas dessas pessoas vão usar isso na frente contra nós mesmos. Por isso que Deus fala: olha, nessa noite está precisando do milagre, está passando, vai até o profeta. Entrega nas mãos do Senhor, irmãos. Ah, quer falar, quer conversar? Irmão, procura alguém de Deus, irmãos. De Deus verdadeiramente para te abençoar. Pessoas que vão ter palavras para te abençoar, para te jogar para frente, para te dar uma injeção de ânimo. Não dá para falar com todo mundo, nem dentro da igreja. Eu vou contar para a irmãzinha, irmão, não faz isso, irmãos. Conta para alguém de Deus. E mais do que isso,
entrega nas mãos de quem pode resolver. Eu vou perguntar de novo, quem tem problema aqui? Deixa eu ver. Eu vou te perguntar, sendo sincero, você já colocou esse problema na mão de Deus? Já colocou? Mas você colocou e deixou, ou você colocou e tirou? Hã? Quando o Salmo diz entrega, é para entregar. Entrega o seu caminho ao Senhor, ou seja, entrega o seu problema. Às vezes a gente coloca agora de manhã, e à noite a gente já está tirando, querendo resolver com as nossas próprias mãos. Ô irmão, é tão bom quando você fecha a porta do seu quarto, aleluia. Dobra o seu joelho e fala, olha Senhor, e não é assim, ô Pai, eu entrego, não, fala com Ele aonde é a sua dor. Tem que ter um corinho que cantava antes bonito, né? Conta pra Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Oh, aleluia! Ela chega e conta, relata, olha, era meu marido morreu, era teu servo, estou com dívida, ela rasgou. Irmãos, eu tenho um negócio para te dizer importante. Sabe o que Deus não suporta, irmãos? É um coração quebrantado na presença dEle. Você entra para o seu quarto e fala, ó Senhor, eu estou com um problema lá no meu serviço. Ah, mas Deus já sabe. Não, fala para Ele, olha, sabe, uma perseguição terrível lá, é na igreja, né? Não me compreenderam, estão me colocando. Irmão, conta para Jesus. Sabe o que vai acontecer depois que você contar para Jesus, irmãos? Você vai ter um aliado para enfrentar essa luta. Não, eu vou repetir de novo, porque parece que você não entendeu. Você vai ter um grande aliado para enfrentar essa luta. A gente levanta da oração quando a gente desce quebrantado, preocupado. Eu não sei se já aconteceu com você isso aí. A gente desce com a cabeça a mil, né, o cabelo fervendo. Aí a hora que você sobe, irmão, da olaria, aleluia. Você sobe leve, irmão, tranquilo, sabendo que você entregou e contou para quem pode resolver. Mas a gente, que nem eu disse aqui, a gente entrega, mas a gente não confia. É igual a minha esposa quando ela está dirigindo. Eu deixo ela dirigir, aí eu fico às vezes, né, ela vem dirigindo, às vezes vem lá do Emília para cá e eu fico, ela dirige, tem carta, sabe, conhece. Não vou ficar falando muito não, senão ela se empolga, mano. Daqui a pouco está dando cavalinho de pau por aí. Mas conhece, dirige bem e tal, mas mesmo assim eu fico às vezes. Olha o buraco, olha o semáforo, olha a multa, olha a velocidade, olha o pedestre, olha o ciclista, olha o carro da frente. Chega uma hora, sabe o que ela faz? Ó, toma, dirige você, é assim ou não é, irmãos? Ó, irmão, Deus está revelando algumas coisas aqui, ó. Não sei não, parece que pegou algum lado aí. Ela chega a hora que ela fala assim, ó, toma, dirige você é muito chato. Você dá para mim, mas você não confia. Você dá direção para mim, mas não confia. Aleluia. Oh, aleluia. Quem está entendendo o mistério aí, irmãos? E às vezes a gente faz isso com Deus. Deus toca. Ô Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou com um problema lá em casa, a dívida está grande, né? Os meus filhos estão rebeldes, meu esposo, minha esposa e tal, meu pai, minha mãe. E a gente fica assim para Deus. Deus, ó o buraco. Deus, ó o farol. Senhor, a multa, a velocidade, as pessoas. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Se você entregou, confia, pelo amor de Deus. Confia que Ele é poderoso para fazer algo especial acontecer. Para que esse negócio de ficar colocando a mão, se Deus colocou a mão dele, deixa a mão de Deus, ela é melhor do que a sua. Não fica querendo pegar atalhos, caminhos, dá um jeitinho brasileiro, não. Entrega nas mãos do Senhor, aleluia.
eu estou com um problema agora para dezembro, irmão. Dezembro, quem vê pensa que é longe. Sabe o que eu fiz, irmãos? Dobrei o meu joelhinho e falei, Senhor, estava assim preocupado e não dorme direito. Sabe o que eu fiz, Senhor? Está nas suas mãos. Aí, depois que ela vai ao profeta, ela entrega, meu Deus, a hora que é já, nem comecei a pregar ainda. Ela entrega nas mãos do profeta, conta, o profeta simbolizando Deus. Aí o que o profeta fala? Versículo 2, acompanha comigo aí. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. O profeta dá um direcionamento para ela, vamos ganhar tempo aqui. O profeta dá um direcionamento para ela, fala, olha mulher, eu vou te ajudar, vai, pega vaso dos seus vizinhos lá, chama na vizinhança, né, acorda lá, né, o seu vizinho, pede vaso para eles, e entra na sua casa, e coloca esse pouquinho de azeite que você tem, vai colocando dentro dos vasos. Irmãos, a gente às vezes já leu, já viu pregações, a turma falando de azeite, e o azeite da botija, aquele negócio, mas já parou para pensar, irmãos, o quão difícil é para essa mulher obedecer essa direção? Irmão, é loucura, irmãos. Eu não tenho nada em casa, vou pedir vaso emprestado. Não tenho nem para mim, para que eu vou pedir vaso emprestado? Mas irmãos, ela estava com o coração aberto à direção que Deus estava dando para ela. E aqui, irmãos, eu falo uma coisa aqui importante para os irmãos que estão aqui. Eu sou pastor, eu tenho que falar isso, irmão. Eu sou pastor dos irmãos. Irmãos, abre o seu coração para a direção que Deus está te dando. Às vezes, irmãos, nós entramos para o culto, mas com o coração fechado, a palavra vem, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, e Deus está nos ensinando a cada dia, né, o caminho da bênção, o caminho da vitória, mas essa mulher não, ela estava disposta, e com o coração aberto, para a direção de Deus, ainda que parecia loucura, ainda que parecia, irmãos, impossível. Teve uma vez, eu vou contar para os irmãos, isso não é doutrina, é uma experiência, né? A gente não pode confundir, às vezes a gente confunde, né? Tem pastor que quer ensinar, né, as experiências dele como se fosse doutrina. É erradíssimo isso. Isso é uma experiência particular minha, que fique gravado aí, experiência particular minha. Eu nasci num lar, irmão, todo destruído, já contei para os irmãos aqui, minha mãe, candomblé, meu pai, aquele negócio todo. Aí Deus me escolheu, jovenzinho, na presença dele e tal, e eu estava lutando, irmãos, para ganhar a minha família para Jesus. E só que em casa era uma opressão terrível, eu não conseguia, irmão, nem orar direito, porque os demônios, está aqui minha prima, que sabe, os demônios se manifestavam dentro de casa, minha mãe fazia atendimento espiritual lá, e aquele negócio todo, aquele negócio de roupa branca, aquele santo para todo lado, e cordão, e aquele negócio todo, irmão, uma cena terrível, e eu jovem de tudo, neófito, né, lutando ali para ganhar eles para Jesus, para eles descobrirem o caminho. Aí um dia eu cheguei no culto, uma experiência minha, uma experiência própria minha. Aí o pastor pregando, ele falou: olha, você jovem, vem aqui. Eu falei: meu Deus. Aí ele falou: faz o seguinte, eu já estava meses batalhando para ver alguma reação positiva dentro de casa, e quanto mais eu orava, mais piorava. Não é assim, irmão, de vez em quando? Aí eu fui e falou assim: ó, faz o seguinte, eu vou orar por você, vou ungir as suas mãos, e você não põe a mão em mais nada. Eu falei: rapaz, fosse hoje, né, agora a gente vai ficar velho, a gente fica meio, né, não acreditando nessas coisas, tudo a gente critica, né. Ele falou: você não põe a mão em mais nada, você vai embora para a sua casa, e a hora que você chegar na sua casa, você põe a mão na porta da sua casa,
e faz uma oração, e vai na porta do fundo também e faz uma oração. Ô, irmão, faz assim comigo, ó. Às vezes as coisas que Deus pede pra gente, ó, parece loucura, não parece? E eu fui e fiz isso. Aí os irmãos vinham cumprimentar eu, Pai do Senhor, para não pegar na mão dos irmãos, e fui embora para casa. Aí cheguei, irmãos, coloquei as minhas mãos na porta de entrada de casa. Aleluia. E depois fui e coloquei no fundo de casa e fiz uma oração. Ô, irmão, você acredita que a partir daquele dia eu comecei a ver o trabalhar de Deus dentro da minha casa? Aleluia. Vai, pega vasos para ti. Ah, mas é loucura. Não, vou pegar, eu vou obedecer. Irmãos, não adianta campanha, não adianta sacrifício, não adianta monte, não adianta nada, irmão, se não tiver obediência. Oh, diminuiu glória, né? Mas não tem problema não, irmãos. A obediência, ela é a chave da vitória. A obediência move a mão de Deus, e a mão de Deus move o mundo ao nosso favor. Dá para você glorificar a Deus por isso? Ah, eu quero bênção, mas não obedece, não tem como. Ah, mas eu quero que o milagre aconteça. Não, entre pelo caminho da obediência. Essa mulher obedeceu, foi lá, louvado seja o nome de Jesus, partiu, fez o que o profeta falou. E sabe o que é interessante, irmãos? Que ela mesmo relata, para nós terminarmos a mensagem, que ela não tinha nada na casa dela. O profeta perguntou: o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada. A primeira resposta dela, de bate pronto, é: não tenho nada. Depois ela fala: não, eu tenho sim. Eu tenho sim. Eu tenho uma botija de azeite. E o profeta falou: opa, então você vai pegar esse pouco de azeite que você tem e vai usar esse azeite como matéria-prima para um milagre acontecer na sua vida. Ela apresentou aquilo que ela achava pouco nas mãos de Deus, para que o milagre fosse gerado na sua vida. E quando eu falo isso e leio sobre isso, irmãos, eu não vou levar para a simbologia, que o azeite simboliza o Espírito Santo, não, eu vou pegar o que está na prática aqui, irmãos, vou pegar o que está na prática aqui. Sabe que quando eu leio isso, que eu vejo, irmãos, que todo milagre, grave isso no seu coração, Deus vai partir de algo que Ele já te deu. Eu vou repetir de novo para você não esquecer. Todo milagre de Deus vai partir de algo que Ele já colocou nas suas mãos. A gente fica esperando coisas sobrenaturais, uma bola de fogo, uma carruagem que nem passou perto de Elias. Não, irmãos. Todo milagre, eu vou repetir pela terceira vez para que fique gravado no seu coração, e depois eu vou explicar. Ele vai ser iniciado partindo de algo que Deus já te deu. Quem estava aqui quarta-feira? Quem estava aqui na hora que a irmã Eliudes pegou aqui a cestinha com os pãezinhos e com os peixinhos aqui? Quem viu? O milagre da multiplicação, ele começou o quê, irmãos? Partindo de algo que Deus já tinha dado para aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Amém ou não amém? Ah, o mar se abriu, que milagre maravilhoso e tal. Partiu da onde, irmão? Na hora que Moisés estava com o cajado na mão e tocou. E eu quero te dizer, irmãos, que o milagre da sua casa não vai vir de fora, vai começar daquilo que já está lá dentro e que Deus já te deu. O que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você
tem dentro de você. O que Deus confiou sobre a tua vida. Deus, Ele é multiplicador. Deus, Ele é abundante. Deus, Ele surpreende nós. Mas Ele vai surpreender nós, irmãos, a partir daquilo que Ele já nos deu. Oh, labrachanda, labrandaragai. Oh, irmãos, eu conheço pessoas que começaram, irmãos, numa situação tão difícil. Vamos falar financeira, depois a gente vai para situação tão difícil, irmãos. Aí Deus deu uma capacidade para ela, irmão, por mais simples que tenha. Aí ela colocou, nós falamos isso na sexta-feira, ela colocou a capacidade dela a serviço do reino de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus potencializou aquilo que, aleluia, Deus já tinha dado para ela, aquele dom, aquele talento, aquela bênção, e daquilo Deus gerou milagres e mais milagres na vida dela. O que você sabe fazer, irmão? O que você tem em casa? Ah, pastor, mas é pouco. Oh, meu irmão, o Deus que você serve tem poder do pouco transformar em muito. Oh, irmão, aleluia. Deus tem milagre para nós, irmãos, aonde a gente menos imagina. Estou vendo o irmão Elisson aqui, irmão, só um exemplo que veio agora na minha mente. O irmão, ele perdeu o emprego, passou por uma situação difícil, veio aqui chorando, mas irmão, sabe o que Deus deu para ele? Deus deu cabeça para ele, sabedoria, ele sabe dirigir, tem habilitação. O irmão, ele colocou isso na mão de Deus, e hoje ele ganha a vida dele com isso. Dá para você glorificar a Deus por isso? O que Deus te deu, irmãos, pode ser bobeira para os outros, mas o que Deus te deu, acredite, sonhe, coloque nas mãos de Deus, e Deus vai potencializar isso, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu só sei bordar. Se for para a glória de Deus, Deus vai te abençoar bordando mesmo. Ah, pastor, eu só sei fazer serviço de servente, de pedreiro. Se você colocar na mão de Deus, Deus vai fazer um milagre a partir disso, aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus. Fala assim comigo: Deus é poderoso. Não, mais forte: Deus é poderoso para usar o pouco que nós temos e fazer um milagre dentro da nossa casa. Quem precisa de um milagre dentro da sua casa nessa noite? Feche seus olhos. O ministério de louvor vai louvar. E sabe o que você vai fazer? Com os olhos fechados. Você vai fazer igual essa mulher fez. Vai fazer uma varredura dentro da sua casa, dentro do seu coração, e ver o que você tem para disponibilizar para o Senhor. Oh Deus, eu não tenho nada, Pai, a não ser a minha força física. Oh Deus, eu não tenho nada, Senhor, Deus, a não ser o meu amor. Eu não tenho nada, Senhor, a não ser a minha dedicação. Deus, irmãos, começa um milagre na sua casa hoje, a partir daquilo que você vai colocar na mão dele hoje. O que você tem para colocar na mão de Deus hoje? Eu não estou falando de oferta aqui não, irmão. Não estou falando de dízimo e de dinheiro não, meu irmão. Eu estou falando de dons, de talentos, de habilidades e capacidades que Deus te deu. Ah, mas todo mundo zomba, ninguém dá crédito. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Aquela mulher começou a deitar aquele pouquinho de azeite que ela tinha, e aquele pouquinho foi multiplicando.
E ela colocava e ia multiplicando. E vaso vinha, ela enchia. E vaso vinha, ela enchia. E vaso vinha, ela enchia. Aí, irmãos, ela encheu tantos vasos que aquilo foi o suficiente para ela pagar a dívida e se aposentar. Aleluia. Coloque a sua família nas mãos de Deus nessa noite. Vai, irmão, pode orar.